Eu estou indo de novo para a nossa sala, porque eu estou recebendo agora o pesquisador Adagilson Carneiro para falar sobre isso, para falar sobre essas questões de gênero, ele que pesquisa isso, e principalmente para falar do papel dos homens, que é tão importante, tão fundamental nessa luta. Bem-vindo, é um prazer lhe receber aqui, porque eu acho que quando um homem fala para os outros homens, a mensagem hoje ainda é assim, né? Ela é mais forte. Bem-vindo. Obrigado, Renata. Eu agradeço pelo convite e para mim é uma honra poder estar aqui para dialogar sobre temáticas tão necessárias e tão urgentes, não é verdade? É isso que eu falei, é forte mesmo e é verdade, né? Os homens, quando escutam outros homens falando, isso é um reflexo da própria estrutura machista que a gente vive, tem mais força. Então, eu já queria começar com essa pergunta, assim, por que os homens entenderem que essa luta é deles também faz diferença? Acredito que é um dos desafios. Muitos homens acham que falar da violência contra as mulheres, que é um problema só das mulheres, esquecendo que somos nós, homens, os principais agressores e os principais responsáveis por esses dados que estão aí alarmantes. Então, é fundamental estar aqui, poder falar, né, para outros homens, eu vejo como muito importante, porque isso chama a responsabilidade também para mim, enquanto homem, e para esses homens também. Né? Às vezes eles se identificam mais. Puxa, se ele também que vivencia, né, as mesmas experiências da maioria dos homens, está falando isso, se isso está gerando um desconforto ou incômodo nele, o que é que eu tenho a ver com isso também? E até pensar sobre, refletir, né, fazer, eu diria, uma análise de si próprio, dos seus comportamentos, das suas atitudes, para perceber o quanto que a gente tem, sim, responsabilidade e precisa mudar atitudes, comportamentos, para que esses números sejam atenuados, para que essas ocorrências não fiquem aí sendo naturalizadas no dia a dia. Tem muita gente, eu estou ouvindo, eu estou dentro da cabeça de vocês que estão assistindo a gente agora, que é assim, tem muito homem que quando a gente começa esse papo reage assim, mas eu nunca bati em mulher nenhuma, eu sou um cara da paz, eu nunca fiz nada disso. Como é que a gente consegue explicar que às vezes, muitas vezes, não é só na agressão que mora o machismo? O que dá para fazer na prática para diminuir esse comportamento que é machista, que muitas vezes o homem ele não percebe? Então eu queria hoje assim, dicas práticas mesmo, no dia a dia. Como é que começa, como é que um homem pode começar a fazer esse dever de casa? Começa por, primeiro, fazer uma autoanálise do seu próprio comportamento, né? E perceber que sempre que gera desconforto na outra pessoa, seja na companheira, na filha, na mãe, se gerou algum desconforto na outra pessoa, não sou eu, homem, que vou mensurar se aquilo é ou não uma violência, uma agressão. Muitas vezes são violências sutis, são microagressões que começam pequena e que podem ir se potencializando e que por mais que eu imagine que aquilo não é uma violência, sim, porque o homem associa muita violência a algo do agredir fisicamente, né? Do esmurrar, do bater. Isso também é um pouco da formação das masculinidades, né? Que o homem acha que tudo tem que resolver na porrada. E se não for algo assim escancaradamente visualizado, muitos acreditam que não é violência ou não se percebem como agressor. Então, acho que é isso. É perceber, também dialogar com outros homens, é participar também de grupos reflexivos de homens que podem contribuir, né, e auxiliar, para que a gente perceba isso. E, principalmente, escutar a vítima, né? E eu acho que tem uma coisa do homem ser... O homem é muito amigo, né, do outro homem. Os homens têm o pacto da masculinidade, né? E às vezes, assim, constranger um amigo, puxar a orelha de um amigo, a gente, como mulher, se incomoda muito com isso, assim. Se surgiu um vídeo íntimo de uma mulher no grupo do WhatsApp, não basta você não compartilhar. Tem uma coisa de sair também desse lugar de conforto e de chamar o amigo na conversa, né? Acho que é um papel que a gente, como mulher, não vai ocupar, porque, de novo, não tem o mesmo peso. Então, também tem uma coisa de... O privilégio faz isso, né? O privilégio dá muito conforto. Eu gosto de falar que é importante que os homens estejam abertos a ficar um pouquinho desconfortável. A gente está desconfortável o tempo todo. Tudo bem vocês ficarem um pouquinho para ter essas conversas que, às vezes, são difíceis, a gente entende, mas precisa, né? Perfeita a sua fala. Eu costumo dizer que, principalmente em grupos de WhatsApp, é o que eu chamaria da caixa dos homens, ou a casa dos homens, né? O autor bem conhecido fala disso, que é um espaço em que os homens se percebem autorizados a propagar todo tipo de violência. Eu faço esse papel. Eu, além de... Não vou negar que eu já também estive no lugar de também cometer algumas violências. Ainda cometo hoje, né? Que às vezes nem eu me dou conta no primeiro momento. Mas de não só não replicar aquilo, não compartilhar em outros grupos, como também chamar o colega ali, chamar o cara, isso não faz sentido, para você, uma pessoa já, sabe?
eu faço isso de constranger, seja colega de trabalho, seja nesses grupos, porque assim eu acredito que eu estou também contribuindo para minimizar essas situações e também o colega, ao ser abordado e ser também constrangido, aos poucos ele vai se desapegando dessas práticas, que são práticas que em algum momento talvez já tenham sido validado ou aceito e que hoje não cabe mais. Exato. Certo? E tem uma outra coisa que é a gente falar dos nossos meninos, né? A gente recentemente, o Brasil inteiro chocado com a história de um estupro coletivo de uma menina de 17 anos por jovens, né? Não eram mais adolescentes, adultos a maioria, né? Mas 18, 19, 20 anos. Então, assim, também tem o papel do homem adulto, do homem feito, que é pai, que é tio, que é avô, de se desconstruir e dar esse exemplo para os meninos, porque esses meninos também precisam de novos exemplos de masculinidade. Enquanto a gente, como mulher, está olhando para a educação desses meninos, compartilhando, entendendo como é que a gente pode educar meninos, né? A gente educa muito as meninas para se protegerem, mas os meninos a gente às vezes esquece de educar para não ser o agressor. Isso também é papel dos homens, né? Perfeito, sim. E sua fala me fez refletir sobre uma apresentação recente que eu fiz até no Congresso da UFBA, em que eu falei de violência sexual perpetrada e também praticada contra meninos, crianças e adolescentes, homens. E eu vi de várias pessoas assim, nossa, eu nunca imaginei que o menino também poderia chegar de vítima, né? Sempre vi o menino como lugar de agressor. E sim, eu acho que educar os meninos, né, para que eles vejam outras referências de masculinidades, que não aquela masculinidade pautada na virilidade, na violência, né, na brutalidade, mas masculinidades também que cuidam, que educam, que oferece afeto e também aceita afeto, né? Porque, infelizmente, muitas vezes, o menino ele é educado só para não demonstrar sentimentos, não chorar, não demonstrar afeto, né? É aquela coisa pautada na força bruta. E isso distorce as masculinidades, né? E é perceber que há outras formas de ser homem que não isso. Que não ser violento. Adagilson, quero te agradecer demais pela sua presença aqui, de verdade. Muito importante a gente ter um homem aqui aliado. Ontem foi um dia de falar muito do que os homens precisam fazer, de chamar mesmo, de puxar a orelha, mas também é um dia de celebrar os aliados, os homens que estão do nosso lado. Então, obrigada, continue, que a gente conta com você no seu trabalho e quando quiser a casa é sua, tá bom? Agradeço, muito obrigado e para mim é um prazer poder compartilhar também e falar para outros homens e para, enfim, para todas as pessoas. Obrigado. Vamos continuar. Até a próxima.